Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora 5 e 6. A saúde da sua empresa agora está garantida para as emoções da Copa. Conheça o plano empresarial Flex 3 da Medical. A partir de R$ 97,15 mensais. Possui toda a qualidade que sua empresa precisa. Ah, e sem carência para consultas e exames simples. Promoção por tempo limitado. Saiba mais em medical.com.br. Ligue 3446-4656. Medical, sua saúde no azul. Pode confiar. Está no ar, a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador, desta quinta-feira, 28 de junho de 2018. Muito obrigado a você que acompanha o nosso programa de terça a sexta, entre 5 e 6 horas da tarde, aqui pelas ondas do rádio, da Rádio Educadora 1020 AM para Limeira, para a região, para todo o estado, para o mundo, por que não? Já que estamos também nas redes sociais, estamos nas plataformas virtuais da Rádio Educadora. Você pode acompanhar o nosso programa pelo seu celular, pelo seu computador, você pode acompanhar pelo YouTube, preferencialmente pelo Facebook, com imagens. Você assiste ao nosso programa, porque a Rádio Educadora é mais do que rádio, é também televisão. Temos aqui as câmeras dentro do nosso estúdio, transmitimos ao vivo pelo Facebook. No Facebook da Rádio Educadora, no Facebook do programa A Hora do Trabalhador. Basta digitar Programa A Hora do Trabalhador, você encontra a nossa página e fica sabendo ali tudo o que acontece na União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que é patrocinadora desse programa, junto com a Medical, né? E também no programa você pode assistir aos programas que já aconteceram, já que ficam todos arquivados lá na nossa página, na página do programa A Hora do Trabalhador. Hoje vamos falar um pouco sobre as conquistas e também sobre os eventos esportivos do Citsecom. O Citsecom é o Sindicato da Construção Civil, presidido pelo nosso companheiro Ademar Rangel. Daqui a pouco vai estar com a gente aqui, falando sobre tudo o que está acontecendo. O Cláudio Vieira também deve vir aqui hoje, ele que é o coordenador de esportes do Citsecom, já que estão rolando lá os Jogos Citsecom 2018, abertas as inscrições para o 21º Interfábricas. Então fique atento você, que é da categoria da construção civil. Tá bom? Nós vamos falar agora no começo do programa sobre mais uma conferência do Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania de Limeira, que acontece amanhã e sábado aqui na cidade, né? A gente vai saber os detalhes agora com a Adrielen Stephanie, ela que é presidente do Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania de Limeira, e também a Isabeli Carvalho, que é conselheira, está aqui com a gente e vai contar um pouco aí da sua experiência como conselheira do Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania. Você pode participar através do WhatsApp da Rádio Educadora, mandando perguntas aí, fazendo comentários, e também pela página do programa, né? Página do programa A Hora do Trabalhador. Adriela, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço aí o convite, né, a abertura, para a gente vir falar da importância desse espaço, né, que são as conferências. Muito bem. Isabeli, obrigado pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço, Biagione. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos ouvem e boa tarde aos internautas também, né? O pessoal está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais. Ô, Adriela, antes de mais nada, conta pra gente o que é e qual a função do Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania. Na verdade, a gente entende por conselho, né, a gente chama isso de democracia participativa, né, que são os espaços existentes, né, construídos para que a população, né, a sociedade civil e o poder público construam políticas públicas, né. Então, não só o Conselho de Direitos Humanos, como qualquer outro conselho que exista no município, né, existe a nível estadual, federal, tem esse papel, né, de servir como um espaço de participação social, de participação aí, efetiva da comunidade, né, da população. O Conselho de Direitos Humanos, ele tem um caráter fiscalizador, né? Também os conselhos se diferenciam em relação à atuação e tudo mais. Então, o Conselho de Direitos Humanos, ele tem, né, essa especificidade, né, de atender as denúncias de violação de direito no município, de implementação do plano que a gente tem, né, que são as propostas aí
que são tiradas da conferência, né? E fiscalizar tanto o poder público como as outras instâncias que existem no município que possam aí ser visualizado, né, como violador de direito, né? Quanto tempo tem o Conselho? O Conselho de Direitos Humanos, ele é super recente, né? Ele nasce em dezembro de 2015, com a primeira conferência que a gente fez em Limeira. Então, ele tem 2 anos e meio, né? Vai para 3 anos. Vai para 3 anos no final do ano. E como você vê o trabalho nesse período do Conselho? Olha, é um trabalho árduo, né? Imagino. A gente está lidando com política pública, sobretudo. E é um lugar, né, cujas pessoas que estão engajadas, que estão implicadas nesse espaço, elas são voluntárias, né? Então, tem várias coisas que permeiam isso, né? E, sobretudo, acho que as dificuldades em relação também a poder público, né? A subsídios aí para que o Conselho realmente seja efetivo, que funcione como tem que funcionar, né? Mas, assim, eu avalio que foi um processo importante para o Conselho, que ele começa a ser visualizado pela população, começa a ser visto como um órgão importante. A gente consegue apurar bastante denúncias, a gente começa a entender, a gente consegue enxergar, né, o quanto esse Conselho é importante para o município, né? E a gente consegue também ver o quanto a gente precisa... ainda desestigmatizar, talvez, assim, né? Descriminalizar a ideia que as pessoas têm sobre direitos humanos, né? Então, teve várias coisas que a gente consegue visualizar, mas foi um caminho muito difícil, assim, né? Em relação a subsídio, a funcionamento, enfim. E ainda vai ter muita luta, vai ter muita coisa o que tentar alcançar, né, Isabeli? Sim. Isabeli Carvalho está com a gente aqui, ela é conselheira. Ô, Isabeli, você nessa luta aí, junto com o Conselho, tem visto muitos obstáculos? Olha, os obstáculos são significativos, viu, Biagione? Inclusive na pauta, né, que se diz aos direitos humanos, como bem disse a Adriele, a questão da estigmatização do termo e tal. Mas é importante que se fale também, complementando a fala da Adriele, sobre os conselhos, né? O que são os conselhos municipais de políticas públicas, né? O Conselho de Direitos Humanos é apenas um deles, né? Eles também são chamados de conselhos participativos, é importante que se diga isso, né? Eles fazem parte de uma engenharia extremamente nova, extremamente complexa, que diz respeito da relação Estado-sociedade, que se configurou no Brasil desde a Constituição de 88. Esses conselhos, Biagione, eles têm umas competências e possibilidades, assim, incríveis, né? Eles fazem com que, mesmo dentro da esfera estatal, nós, enquanto sociedade civil, enquanto sociedade, possamos dialogar junto com o poder público, fazendo com que a gente consiga apresentar novas demandas à sociedade, discutir orçamento, discutir execução de políticas públicas, ao passo que se faz o controle social e ainda promove uma transformação na cultura democrática desse país, e tão necessária. Com certeza. E na realidade também, o que se faz um conselho também? A gente tem a possibilidade de controlar melhor aquilo que é o elo maior da nossa ligação, nós, sociedade, com a sociedade política, que são os representantes eleitos, são os recursos destinados às políticas públicas em resposta às demandas sociais. É uma ferramenta para fazer com que a sociedade realmente seja representada, né? Já que a democracia, através dos eleitos, né, dos políticos eleitos, não parece tão representativo assim, né? É uma maneira de se fazer representado, né? Os conselhos têm esse papel importante. E quem pode participar do conselho? Tem muita gente nos vendo, esse vídeo vai ficar e tal, e gostei, eu quero me integrar nessa luta, quero fazer parte. Sim. Como que a pessoa pode fazer parte do conselho, especialmente desse, né, que vocês participam, que é o Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania? É que assim, né, todo conselho tem uma lei que rege, né, como vai ser o funcionamento do conselho, quais são as cadeiras, os segmentos que cada conselho né, vai contemplar. No caso do Conselho Municipal de Direitos Humanos, a gente tem cadeiras que são do poder público, né? E a gente também tem as cadeiras aí, segmentos, né, da sociedade civil. Então, a gente tem, sei lá, o exemplo de algum deles, são 24 no total, né, Isa? Então, a gente tem cadeiras que vai trabalhar com a demanda de população em situação de rua, juventude, LGBT, mulheres, entidades religiosas,
pessoa com deficiência, igualdade racial, enfim, né? São vários segmentos. Para participar do conselho, né? Para ser um conselheiro, a lei rege, acho que também isso é importante, que a pessoa esteja atrelada, né, ligada a uma entidade. Então, por exemplo, eu sou jovem e eu participo de algum coletivo, de algum fórum, de algum grupo que trabalhe com juventude, que pense a importância de políticas públicas para a juventude. Eu trabalho com a demanda LGBT, né, tenho grupos que discutam isso, com pessoa com deficiência, né, entidades que trabalham com isso, enfim. Então, esse é o critério para participar, para ser conselheiro. É importante que a pessoa esteja ligada, né, a uma dessas entidades. E tem um certo ativismo, tem uma certa participação. Um certo percurso, né, junto aos segmentos que a gente tem no conselho. E aí a gente vai fazer eleição, inclusive, nessa conferência, né? Então a conferência amanhã também serve, também é eletiva. Isso, a gente vai construir o Plano Municipal de Direitos Humanos, em paralelo a gente vai eleger os novos conselheiros, né? Muito bem. Então amanhã e sábado, né? Isso. Sexta e sábado acontece mais uma conferência do Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania de Limeira. Onde e que horas, o Adrielen? Então, a gente começa amanhã com a abertura da conferência. Que horas? Começa às 18h30 com credenciamento. Então, 6h30 da tarde. Isso. Então, não precisa, tem que fazer inscrição para participar desse evento. Não, a gente faz o credenciamento. A pessoa chega, assina a lista. Eu sou de alguma entidade e eu quero participar dessa cadeira que você disse que tem. Então, para isso, precisa ter uma cartinha da instituição, da entidade, indicando aquela pessoa. Né? Falando que com o RG, né, certinho o nome da pessoa. E, para isso, a pessoa precisa morar no município, que é um conselho municipal. Claro. Então, tem que morar em Limeira. E aí, no ato lá do credenciamento, também entregar esse documento, né, junto com o comprovante de residência e a cópia de algum documento pessoal e tudo mais. Então, começa às 18h30 com o credenciamento e às 19h30 a gente tem a abertura com a mesa de autoridades, né? A gente tem o prefeito na mesa, o secretário de Assuntos Jurídicos, que é a secretaria a qual o conselho hoje está atrelada, né? E a gente tem também a participação do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que vai vir também para a conferência. Que bacana, isso. Muito legal. Muito bem. E hoje, coincidentemente, vocês estão aqui falando sobre essa questão dos direitos humanos. Hoje é dia do orgulho LGBT, né? E vou fazer um comercialzinho aqui. Hoje, às 10 horas da noite, no Canal Brasil, passa Elvis e Madonna, o filme que eu escrevi o livro, né? Que conta a história aí de um travesti que se apaixona por uma lésbica, Igor Cotrim e Simone Spoladori. E vai passar hoje às 10 horas no Canal Brasil. Se você não viu ainda, veja. Dá tempo de ir no lançamento do livro do Toco. Hoje tem lançamento do livro do meu amigo José Eduardo Hefflinger Jr., O Destino das Colônias de Parceria na província de São Paulo, no Espaço Cultural Ingep, aqui em Limeira hoje, 8 horas da noite. Então, o Toco está lançando o livro, acaba aí um pouco antes das 10 e dá para correr para casa para assistir Elvis e Madonna, com Igor Cotrim, Simone Spoladori, direção do Marcelo Lafitte, um filme belíssimo aí que fala sobre justamente isso, né? Sobre a questão intrínseca aí da luta, né, Isabelle? De vencer a rejeição, né? A rejeição dos outros, principalmente, né? É bem isso, né? É bem complicado, vamos dizer assim, tratar tudo que envolve a questão dos direitos humanos, que é a que estamos tratando aqui, porque é o seguinte, a gente precisa primeiramente entender em que momento da história os direitos humanos, assim como seus defensores, foram tão estigmatizados ao ponto de sofrer perseguição e difamação. Eu, por exemplo, sou um caso claro disso. Uhum. Em que momento se deu isso na história ao ponto de fazer com que a sociedade não compreenda que os direitos humanos, na realidade, são os direitos de todas e todos nós. Eles compreendem os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos econômicos. Por isso que são direitos humanos, né? Sim, não são direitos, né, são dos direitos homens, não são direitos das mulheres. A toda pessoa humana, né? E é muito comum a gente ver por aí, principalmente em certos programas policialescos, vamos dizer assim, eles utilizarem o termo, uma evocação dos direitos humanos. Mas cadê os direitos humanos? Agora eles não servem. Como se os direitos humanos fossem uma entidade e que estaria ali prontamente a defender bandidos, né? E isso não é verdade, né? Eles, que o que acontece na realidade, Biagione, a gente quando trabalha os direitos humanos, há uma cultura
social, inclusive, que diz que há segmentos da sociedade, e LGBT é uma delas, consideradas menos humanas. Ou seja, portanto, não tem humanidade, não é necessário direitos. Não tem tanto direito, assim. Aí não é tão humana a ponto de ter direito. Isso. Aí você trabalhar a pauta dos direitos humanos, você tem que ter o tempo todo reafirmando os direitos humanos justamente dessa população. Então, pode ser que pareça que os direitos humanos pertençam só a essas pessoas, quando não, né? Porque a gente tem que distinguir, sim, uma pessoa que mora no centro da cidade, que mora num plano piloto, que tem acesso à saúde, à educação, à alimentação. Com certeza. Tudo que é básico, da outra pessoa que mora na periferia e não tem, entendeu? Então, a gente precisa atuar, nós, enquanto conselho, enquanto defensores de direitos humanos acima de tudo, nós temos que atuar nessa defesa. Defender os direitos humanos é fazer uma defesa intransigente, não é moeda de troca. Entendeu? A gente tem que olhar por esse lado mesmo. A gente tem que fazer uma verdadeira defesa dos direitos humanos. Ô, Adrielen, a causa LGBT é uma das causas aí principais do Conselho? Você vê como uma das principais? Olha, é um pouco até difícil falar assim, né? Porque a gente tem vários segmentos, né? Então, várias demandas que eu acho que são importantes também. A própria causa, né? LGBT demanda uma série de fatores, né? Exatamente. Acho que não é um fator, né? Acho que a Isa até pode falar melhor que eu, assim. Mas acho que surge, sim. Acho que é uma demanda muito importante. A gente tem registros de bastante caso, né? Inclusive no município. E quando chega um caso desses, ou uma informação de um caso desses, ou uma denúncia até vocês de agressão, de maus tratos, de violência contra LGBT no âmbito familiar, ou de trabalho, ou de assédio moral, ou uma coisa assim, qual é o procedimento que vocês fazem? A gente, na realidade, acompanha, né? O caso específico. Cada caso é muito específico, como se dá, é muito, muito, muito específico, né? Cada caso é um caso. Às vezes a pessoa precisa de um mecanismo que a proteja, diferente, com todas as possibilidades que o Estado, o direito, a justiça garante, e a pessoa não tem acesso. A gente faz com que essa pessoa tenha acesso a certas políticas, a certas garantias de direitos no qual ela não tem, né? E já é reconhecido hoje pelo Escritório Internacional da ONU que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, especificamente as travestis, né? Só o ano passado, 2017, foram 179 assassinatos. Não qualquer assassinato, assassinatos brutais, não é um tiro, não é uma facada, são com vários violência. tiros. É muito, fica nítido o ódio nessas violências, né? Então, a comunidade LGBT, com essa sopa de letras que eu costumo falar, a gente precisa sim distinguir de um gay branco, nos padrões heterossexual, vamos dizer assim, que mora num centro da cidade, num espaço que ele tem acesso a todos os direitos. Opa, desculpe. Tem problema. Que ele tem acesso a todos os direitos garantidos do que um LGBT, por exemplo, que mora na periferia, que não tem acesso à máquina de cultura, não tem acesso à Aliás, educação, à saúde. esse é o que devia ser mais observado, né? Então, quando a gente faz essa observação específica nessa população... Porque quem tem dinheiro, quem tem condição, também tem condição de se educar, apesar que nem sempre é isso que acontece, né? Nem sempre é isso que a gente vê, mas tem mais condições de saber a realidade, né? Agora, quem não tem, muitas vezes é vítima da violência, mas também pratica a violência, né, Isabeli? Sim, sim. Como eu disse, né? A comunidade LGBT, ela não é um bloco monolítico, né? Ela não age de uma forma só. Nós somos muito diferentes entre nós mesmos, assim, né? Como todos os homens, todas as mulheres. Exatamente. Então, às vezes a gente tem que encarar, assim, uma negação de direitos... Que foco da população? Por exemplo, o T, que compõe a sigla LGBT, que é o caso das travestis, a população da qual eu represento, é claramente a mais vítima de violência, exclusão social, entendeu? A gente chega a dados aí altíssimos. Por exemplo, 90% da população da qual eu represento, que é de travestis e transexuais, trabalham com prostituição, não estão inseridos no mercado formal do trabalho. A expectativa de vida dessa população é 35 anos de idade. Olha só. Contra 85% da população em geral. Entendeu? Isso é dado estatístico, Isabeli? Essa informação eu não conhecia. Então, esses dados são formulados por entidades que atuam
na causa, né? Eles são o nosso papel enquanto movimento social, porque enquanto nós temos aí operadores, censos, o IBGE e tal, não fazem esse trabalho, nós somos obrigados a fazer. Entendi. Entendeu? Então, um trabalho sério, um trabalho honesto. São indicadores independentes da própria comunidade LGBT. Exatamente. Por quê? Porque a gente precisa de um subsídio para atuar através dos conselhos de políticas públicas, que o aparelho estatal garanta políticas públicas a favor dessa população. Olha, nós temos esses dados são alarmantes, entendeu? Mas essa pesquisa ela não é oficial, ela vem de fora. Entendi. Então, vocês realizem uma pesquisa e comprovem esses dados, entendeu? E é bem complicado trabalhar assim. Interessante. E fora a causa LGBT, ou Adrielen Stephanie é presidente do Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania, que faz amanhã e sábado mais uma conferência aqui em Limeira. Além da questão LGBT, quais são as causas aí que o Conselho está mais envolvido, abraça mais aí? Então, na verdade, acho que pensando em número de denúncias que a gente recebeu, né? Acho que foram bem mistas, assim, as denúncias acolhidas pelo Conselho. Mas a gente recebeu um número importante, assim, de violação de direito em comunidades terapêuticas. Na cidade, por volta da cidade. A gente tem um número muito importante de comunidades existentes no município. É verdade. Inclusive, o Conselho participou de uma fiscalização nacional, né, com o Ministério Público, com, acho que, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que participou disso. Então, acho que essa é uma demanda interessante também para a gente começar a pensar, que daí diz também a política pública do SUS, né, em relação aos serviços que existem no município, para trabalhar com a demanda aí, de álcool e droga, né? Mas essa a gente acompanhou bem de perto, assim. Mas acho que, entre outras, apareceram a questão de intolerância religiosa, também aparece como denúncia acolhida pelo Conselho. Violência contra a criança, não. Então, é que a gente já tem no município o Conselho da Criança e do Adolescente, né? E aí o Conselho Tutelar. Foca mais isso, né? Isso. Mas isso não impede que a gente também acolha essas denúncias, né? E a gente faça o contato, a ponte com os outros órgãos que existem para aquele segmento específico, né? Entendi. A gente costuma brincar que o Conselho de Direitos Humanos, ele é um conselho generalista, ele é um conselho mãe. Né? Porque tudo que diz respeito à violação de direito humano chega pra gente, né? E a gente faz esse contato com os outros conselhos que existem, né? Com os outros órgãos, e para acompanhar isso, para entender se de fato a denúncia está sendo cuidada, se está acontecendo a escuta do sujeito que está sendo violado, né? Então, a gente também tem esse braço, assim, bem extenso para acolher essas. Muito bem. E qualquer pessoa pode participar amanhã da conferência, amanhã e sábado, né? É uma conferência aberta, a pessoa que tiver curiosidade, quiser ir para ver o que está rolando de discussão, quais são as discussões do momento e tudo. Amanhã, 6h30 da tarde, pode ir até o Parque Cidade, lá no Teatro Nair Belo, né? Faz a inscrição. E ver essa primeira parte amanhã. Amanhã a abertura deve ir até que horas, mais ou menos? Tá marcado até umas 9h30, né? Acho que 6h30, 7 horas, até umas 9 e pouco, 9h30 acabou. Isso. E aí, no sábado, é realmente a conferência, né? Isso. E no sábado, o que vai ter? Que hora começa, que hora acaba? No sábado a gente começa às 8 horas, né, da manhã. 8 da manhã. Isso. Tanto amanhã quanto no sábado a gente tem uma apresentação cultural, né, de corais que são bem intensos na cidade, né? A gente tem 2 corais afro que vai se apresentar, uma amanhã e outro no sábado. E no sábado a gente vai ter, né, o dia aí de trabalhos, né? A gente vai se dividir em grupos e trabalhar aí os eixos que vão nortear a conferência, né? Então vai ser o dia que a gente vai discutir mesmo, né? E pensar as propostas aí para os próximos anos do Conselho. Muito bem. Todo mundo convidado para, então, a conferência do Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania, que acontece amanhã, a partir de 6h30 da tarde, no Teatro Nair Belo, Parque Cidade, aqui em Limeira, né? Quem é de fora também pode participar, claro. Quiser vir para ver e tudo, né? Tem o pessoal da região aí, tudo que nos acompanha, pode vir sem nenhum problema, né? E no sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, o pessoal também pode participar. A Bernadette está perguntando aqui se o pessoal ganha para participar do conselho. Não. Não, foi o que eu disse no começo, né? A nossa participação é por implicação Tudo mesmo. voluntário. Voluntário, a gente não tem nenhum salário para isso. E às vezes é muito complicado, né? Porque a gente acaba se expondo frente a algumas situações.
Então, tem questões que a gente teve que meio que recuar. Existe uma questão de preservar a integralidade dos conselheiros também, né? Então, é um trabalho bem desafiador, assim, e a gente faz por implicação mesmo. Apenas um conselho, Biagione, são os que recebem salário, até mesmo eu acho que por lidar com uma causa bem mais delicada, bem mais complexa e requer muito mais dedicação nesse trabalho, é o Conselho Tutelar. Eu acho importante falar dessa questão, que o envolvimento, né, é o que norteia a questão dos conselheiros e de quem está envolvido, né, Adriele? É porque assim, né, a gente teve também muita dificuldade com isso, né, Isabelle? Foi o que eu disse, a gente tem 24 cadeiras no conselho. Então, assim, para as reuniões funcionarem e para a gente poder fazer uma ação, a gente não decide isso sozinhos, né? Então, a gente tem uma deliberação na reunião do conselho. Então, se os conselheiros, eu quero participar disso aí, né? E depois não vai, não justifica, acaba abandonando o conselho, isso também tem um impacto muito importante nesse espaço, né? Então, a gente não consegue deliberar o que a gente vai fazer, a gente não consegue construir proposta. Então, é importante que a pessoa que queira estar nesse espaço, ela esteja disposta a construir, né? Que ela veja a agenda, reveja, né? Construa o tempo, né? Mas é importante mesmo. Acho que o que move, o que sustenta um conselho são pessoas implicadas nesse cenário, né? Pode falar. Como eu já disse, faz parte da democracia participativa, né? Porque a gente ouve muito... É muito comum a gente ver a sociedade expor as suas demandas, assim... ao vento, né? A gente precisa disso e precisa daquilo. Mas é importante que ela entenda que este é um importante mecanismo para esse espaço, entendeu? Expor mesmo, trazer a sua demanda, o que ela acha que é bom, o que não é, o que deve ser melhorado, a partir desse espaço de construção. As pessoas ficam muito esperando que alguém represente elas, né? Sim. Eu vou votar, mas não foi eleito a pessoa que eu escolhi, mas o outro está lá, vai me representar. E tem mecanismos hoje que não precisa ser assim. A pessoa mesmo pode representar-se e representar o que pensa e representar um grupo, né? Onde participa e tal. Então, as pessoas têm que se envolver também, né, André? Sim. Às vezes eu brinco com o pessoal, assim, a gente tem muito militante dos clubes que existem, né? Clube da Luluzinha e tudo mais. Então, sempre a gente vê reclamações sobre serviços da saúde, sobre segurança pública e tudo mais. E, assim, eu fico me perguntando, né? Se essas pessoas que veem, que conseguem entender que tem uma falta, que tem uma violação, que isso pode ser melhorado, fossem para esses espaços, né, de controle e participação social, do quanto a gente avançaria, né, e do quanto essa denúncia seria registrada, do quanto a gente cobraria com mais efetividade o poder público, né. Acho que não adianta muito só fazer um texto lá, claro que todo mundo tem direito de se expressar, né, acho que isso diz os direitos humanos também, né, mas eu falo de um caminho mais adequado, talvez, né, de reivindicar as políticas públicas por esses espaços que são nossos, né, que é do povo, que é legítimo que a sociedade participe, né. Muito bem, então você pode participar, você pode ir até lá o Teatro Nair Belo amanhã, 6h30 da tarde, ou no domingo também, das 8 da manhã. No sábado. No sábado, melhor. No sábado, domingo não. No sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, às 8 horas da manhã já começa o credenciamento ou antes? Não, começa às 8 e vai até às 10. E depois, amanhã vai essa conferência também é eletiva, a gente falou, né? E depois que for nomeado aí o novo conselho, como acontecem as reuniões? Que dia acontece? Demanda muito da participação da pessoa? Sim, Muito. Quer participar, tem que participar. Participar mais ou menos também não dá. É bem por aí, viu, Bia? É bem por aí. A gente tem reuniões mensais, que são... uma vez por mês a reunião. Isso. Que são... Uma vez por mês, né? Que uma dia vez acontece? por mês. O dia de semana, Não, noite? na verdade, isso vai ter que ser dialogado com os novos conselheiros, né? E eles podem acabar tirando um horário, um dia da semana. A gente vai definir isso com os novos conselheiros. Então, se para a maioria é melhor de sábado. Então, a gente vai se reunir de sábado, né? Se for meio de semana. E dependendo como for, existem as reuniões extraordinárias, né? Tá. Às vezes, uma pauta muito importante precisa ser... que tem prioridade na discussão. E as demandas que chegam, acabam também... os conselheiros acabam sendo acionados também? Como é que funciona isso? Sim. A proposta do conselho é que, como eu disse, né? Acho que foram 2 anos bem de começo mesmo do conselho. Sim, claro, a gente tá começando a andar, né? Mas a lei, nosso regimento, ele preconiza algumas comissões de trabalho. Né? Então, eu vou ser conselheiro e vou só para reunião mensal? Não, né? Então, existe uma comissão de denúncia, né? Que são conselheiros que vai trabalhar exclusivamente com essa questão da denúncia. Tá.
existe uma comissão de implementação do plano. O que que seria isso? Então, no sábado, a gente vai tirar propostas. Né? Então, por exemplo, instalar uma delegacia da mulher que funcione 24 horas e que tenha profissionais capacitados para o acolhimento das denúncias. Por exemplo, né? Essa pode ser, sempre essa é uma das propostas, né? Então, implementar também aí, né, o plano municipal nesse sentido, né, e colaborar nesse sentido. Muito bem. Estamos aqui com o nosso amigo Cristiano Coquevita, que está acompanhando aqui. Cristiano, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. O Cristiano também está acompanhando de perto aí as discussões do conselho, né, Cristiano? Como é que você está, meu caro? Tudo em ordem? Boa tarde. Boa tarde, Bia. Tô bem, melhor ainda que na companhia de vocês aqui. Que isso. Me fala aí, você está acompanhando desde quando essas discussões todas aí, o conselho? Você tem se mostrado um ativista, né, Cris? Desde quando eu tomei mais consciência da luta antimanicomial, que existe o Fórum em Limeira, Fórum de Luta Antimanicomial. Certo. Eu comecei a perceber a densidade e a profundidade que isso, e o alcance que tem. E que precisa de voz cada vez maior. E a gente tem alcançado isso no fórum. Graças a Deus, o pessoal tem tido muita boa receptividade nas faculdades, nas universidades. Teve um ciclo de palestras, né, na luta da Semana Antimanicomial, que culminou com o dia 18 de maio. E, paralelamente a isso, eu também aprendi, estou aprendendo, graças ao pessoal dos direitos humanos, a conhecer melhor esse universo. Né? Para quem nunca ouviu falar, e você sabe que muita gente possivelmente nunca ouviu falar, o que é a luta antimanicomial? Basicamente é uma forma de resistência contra a volta dos manicômios, né? Das internações sem critério e muito, às vezes, baseadas em conceitos que são retrógrados, né? De violência, né? As pessoas precisam ser informadas que, como a Adriele tinha citado antes, denúncias de clínicas, né? De espaços que são montados até contra a lei de uso e ocupação do solo, que estão na zona rural de Limeira. E muitas já foram fechadas pela vigilância sanitária, mas ainda existe uma demanda muito grande, uma fiscalização que urge para acontecer. E esse é o papel da luta antimanicomial também para garantir a reforma psiquiátrica, né, que vem sofrendo um ataque vertiginoso de quem está no poder atualmente no Brasil, né? A gente vê muito, até propaganda desses espaços, né, Cris? E tem muito aqui em Limeira, né? É incrível, né? Assim, eu me lembro de já uns 3 ou 4 anos atrás, talvez até um pouco mais, de uma matéria que a gente fez, na época eu trabalhava na TV Jornal, e mostrava, assim, cerca de 20 clínicas. 28. Tinha 28. Acho que há uns 3 anos atrás a gente tinha uns 28 clínicas, né? É uma coisa incrível. Eu não tenho conhecimento de outros lugares, outras cidades que tenham tantas clínicas assim como na cidade de Limeira. A gente pode dizer que a maioria é irregular? Então, eu não tenho dados estatísticos sobre isso. Eu sei que acontece, na maioria deles, violência e arbitrariedade, né? Até menor internado e... Menor de idade. E o tipo... sem profissionais específicos, sem psicólogo, sem psiquiatra, os próprios internos, né? Os próprios adictos que cuidam de adictos, sem preparo nenhum. E, logicamente, seguem uma linha geralmente religiosa, né? E isso acaba prejudicando o tratamento. Geralmente não dá resultado, porque a pessoa que está sendo tratada, ela sai... Por isso que o CAPS é importante nisso. O CAPS é um meio de reinserção social sem perder o contato, sem prisão, sem arbitrariedade, né? Muito mais optando pelo humanismo e por tratamento técnico, com psiquiatra, psicólogo, tudo isso. A clínica não oferece isso. Quem tem esse tipo de problema em casa, preferencialmente deve procurar o CAPS.
Com certeza. O CAPS AD, principalmente, tem outros CAPS. CAPS infantil, o CAPS 2, que é para transtornos mentais específicos. Agora, o AD é álcool e drogas. O CAPS permite que as pessoas dialoguem, né? Que reivindiquem, que participem, que voltem à sociedade, com toda a possibilidade de continuar se sentindo ser humano, né? Não como objeto, nem como coisa. O Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania, o Adrielen, acompanha esse atendimento do CAPS, essa realidade dos aditos na cidade? Então, como eu te disse, né, a gente recebeu a denúncia sobre essa questão de violação de direito em comunidade terapêutica. A gente acolheu também bem no começo do conselho, algumas denúncias que eram sobre os serviços também, né, de Limeira. E aí acho que é muito importante falar, né, assim como o Cris traz a questão da importância do CAPS, a gente tem uma falta de investimento, né, no corpo técnico, né, na equipe desses serviços, em verbas que se destinem a oficinas, né, projetos mais bem implementados mesmo para os usuários. Nesse sentido, isso pode ser uma luta do Conselho. Né? Então, assim, a gente entende que tem muitas comunidades, né? E a gente já entendeu, já existem pesquisas que legitimam que o tratamento em meio fechado, ele não é legítimo, não acontece, não é eficiente, né? Até porque o sujeito volta para o território e os estímulos continuam ali, né? Então, assim, a gente vai passar a vida toda aprendendo as pessoas para cuidar? Então, não faz sentido, né? Então, assim, um trabalho humanizado, como o Cris traz, com uma equipe multidisciplinar, né? Que são vários técnicos que vão estar cuidando dessa pessoa, fazendo um projeto terapêutico singular com a sociedade, com o território, para, né, reinserir esse sujeito, né, no meio dele também. Então, isso é muito importante, né? E é uma bandeira de defesa também dos direitos humanos, né? Por que a gente tem que prender pessoas para cuidar, para tratar delas, né? A gente pode cuidar dessas pessoas no território, né? No espaço que elas vivem e tudo mais. E a gente entende que existem várias problemáticas em relação aos serviços de Limeira, como acho que a nível nacional, né? Então, também defender direitos humanos diz de garantir serviços de saúde que sejam adequados, que consigam contemplar a sociedade, né? Bacana. Cristiano, o fórum funciona como? Fórum de Luta Antimanicomial de Limeira. É uma vez por mês, até agradecer a Casa da Esquina, o Martins, legal, que cede o espaço pra gente. Casa da Esquina é joia. Demais. E a gente se reúne lá uma vez por mês, é divulgado principalmente no Facebook, quando o dia vai acontecer a reunião. E toda a população é convidada, participam estudantes de psicologia, psicólogos, o pessoal das universidades tem ido, Einstein, ISCA, Anhanguera. Bacana. Então, é aberto à população e as discussões até extrapolam o âmbito antimanicomial, vão de educação, pedagogia, abarcando todo a complexidade do tema, né? Interessante ver o envolvimento de estudantes, de jovens, né, nesse tipo de discussão, né, Cristiano? Interessantíssimo, até porque a Semana Antimanicomial deu um parâmetro, um raio-x daquilo que está sendo desenvolvido na cidade. O engajamento dos jovens. Está sendo muito legal ver esse pessoal participando ativamente, querendo conhecer, contribuindo, tendo curiosidade. Limeira vem ganhando um status, assim, pelo menos na minha visão, de engajamento em diversas áreas, né? Que legal você falar isso. E principalmente do público universitário, que a gente reivindicava tanto, né? Veio o Unicamp, veio outras faculdades, ganharam mais corpo, ficaram mais encorpadas. E agora a gente está vendo o resultado que realmente é importante ser uma cidade universitária, né? É importantíssima a participação da universidade e o engajamento. Muito bem. Então, todos convidados para amanhã, 6h30 da tarde, a conferência do Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania de Limeira. 6h30 da tarde começa o credenciamento, deve ir até a abertura até umas 9 e pouco da noite. E depois no sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, também lá no Teatro Nerbelo. É isso, né? Adrielen Stephanie é presidente do Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania de Limeira. Todo mundo convidado, pode aparecer quem quiser lá. É isso. Isso aí.
vamos construir, né? Acho que é bem importante a gente começar a pensar direitos humanos, tirar essa ideia de que é só para bandido, né? E começar a fortalecer a luta, né, em Limeira. A gente está com um conselho aí que a gente viu que ele é importante, né? Denúncias e demandas acho que não falta para que a gente atue, né? O que a gente precisa é de pessoas que se engajem. E outra questão, né? Acho que não é só participar do conselho como conselheiro, né? Os conselheiros também, os conselhos também servem para que as pessoas participem, né, sem ser conselheiro. Então, eu quero saber quando é uma reunião do Conselho de Direitos Humanos, do Conselho da Saúde, de qualquer outro conselho, todo mundo é bem-vindo, né? Acho que nem é questão de ser bem-vindo, acho que talvez é uma obrigação da gente, enquanto cidadão, participar, né, desses espaços políticos também. Com certeza. Obrigado pela presença, Adriele Stephanie, presidente do Conselho dos Direitos Humanos e Cidadania de Limeira. Volte sempre que quiser aqui para trazer as informações do Conselho, sempre espaço aberto para vocês. Joane, muito obrigada mesmo a todo mundo que acompanhou a gente também. E a gente conta com a participação do pessoal lá. Muito bem. Isabelle Carvalho, obrigado, conselheira do Conselho de Direitos Humanos. Obrigado pela presença e força na luta. Com certeza, Biagione. Obrigada a você, obrigada aos ouvintes. Hoje, no dia do orgulho LGBT, quando a gente fala orgulho, é literalmente o contrário de vergonha, né? A gente tem que ressaltar o orgulho LGBT como um sinônimo de experimentar uma vida com orgulho, uma sexualidade, uma identidade de gênero com orgulho. Então, a gente utiliza o termo orgulho LGBT literalmente como o contrário de vergonha, né? E amanhã acontece, então, a abertura da conferência. Convido não só os meus amigos e amigas LGBTs, mas como toda a sociedade, para a gente poder fazer essa construção coletiva, essa pauta única, que eu acho que a luta pelos direitos humanos é de todas e todos nós. Obrigada mais uma vez, Biagione, por estar aqui e, acima de tudo, eu acho muito interessante esse espaço, pelo programa se chamar A Hora do Trabalhador, entendendo como o direito e o acesso ao trabalho também é um direito humano. Opa, verdade. Como diz o personagem, minha personagem Madonna, força na peruca. Vamos lá. Isso mesmo. Cristiano, obrigado pela presença, até a próxima e força aí também no Fórum Antimanicomial. Obrigado, Bia. Agradeço a oportunidade em nome do CAPS e tomara que toda a população possa cada vez mais se engajar e só ter uma última reivindicação para volta da Ana Cláudia ao CAPS, que é uma profissional enorme. Legal. E eu gostaria que ela voltasse, todo mundo lá gostaria de ver a Ana Cláudia de volta. Volta, Ana Cláudia. Volta, obrigado. Ana Cláudia, volta pro CAPS. Nós vamos ver o spot do Basta e daqui a um minutinho vamos falar aqui com Ademar Rangel, presidente do CITSECOM, também da Federação da Construção Civil, que chegou aqui, vindo direto de São Paulo, vai trazer novidades pra gente. Basta! Não tem um basta entalado na sua garganta? Tá todo mundo indignado com o que estão fazendo com o Brasil. Em 2018, pode passar de 50% o número de eleitores que nem vão comparecer às urnas, anular o voto ou votar em branco. Mais da metade dos brasileiros que poderiam mudar os rumos do Brasil. Ninguém aguenta mais. Basta! Não importa se você quer votar na esquerda, na direita, centro ou não quer nem saber de nada. Dessa vez o nosso voto vai fazer a diferença. Olha só quem se uniu para nos ajudar a dar um basta. Organizações sociais, profissionais liberais, autônomos, de empresários a trabalhadores da iniciativa privada, do serviço público, além de todas as entidades das forças de segurança, polícias federal, civil e militar, numa união até então impensável. O objetivo? Avaliar todos os candidatos a deputado estadual, federal e senadores, de todos os partidos. E com os que forem selecionados, firmar compromissos de ética, transparência e comprometimento com a sociedade e cobrar durante os 4 anos de mandato. Ajude a passar um sabão nessas eleições. Curta as redes sociais, divulgue esse vídeo. Faça também o seu vídeo e mande pra gente. Nós colocamos o selo Basta para você compartilhar. Desta vez, o seu voto e a sua participação farão a diferença. Basta! Basta! Esse ano tem eleição, você tem que escolher bem e tem que votar. Para com essa história de não vou votar, né? Vou votar em branco, eu tô cansado da política. Quem votar em branco, quem votar nulo, vai estar sendo governado por
todos aqueles que votarem. Então não adianta querer tomar isso aí, essa história que se votar em branco 50% mais um voto, cancela a eleição, tem intervenção. Essas coisas ficam rodando no WhatsApp, isso é tudo balela, tudo mentira. Para com esse negócio, né? Não é isso, Rangel? Obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Bia, boa tarde a todos os trabalhadores. Estou chegando agora de São Paulo. Pois é. Me atrasei um pouco porque alguém deve ter jogado uma bituca de cigarro aí, pegou fogo no mato, na beira da estrada. E aí os bombeiros foram apagar esse fogo e fechou a pista, enfim. Atrasou mais ainda a minha volta. A situação respiratória do ar tá tão terrível, clima seco, e né, ainda bota fogo ou joga bituca do cigarro. Pois é, rapaz. E é uma coisa que as pessoas têm que precisar pensar. O tempo já está muito seco, pois né? É. E aí causa todo esse transtorno aí. Mas enfim, você estava dizendo e é verdade. Eu acho que a gente precisa, principalmente da nossa parte, alguém que lidera algum tipo de pessoas, ou se seja sindicato, seja qualquer entidade de classe, seja quem for. O nosso papel é orientar, é mostrar e fazer com que as pessoas vote, mas vote certo e procura saber, porque isso é tão importante. Tem gente que faz isso de uma maneira tão irresponsável de ir lá e exercer o poder do voto, mas não sabe nem quem está votando, não procura saber, não procura se informar. E hoje em dia, as coisas estão tão fácil aí, né? Com as redes sociais, a internet, enfim. Já tem até alguns aplicativos aí sendo publicados de candidato ficha limpa. Você vai lá, baixa aquele aplicativo, você faz uma busca, você tem a ficha inteirinha dos candidatos. Capivara. Então, quer dizer, nós precisamos votar. O nosso poder está no voto. A gente coloca quem a gente quer lá. Então não adianta falar, não vou votar, vou votar em branco, ou não vou comparecer. Você vai dar oportunidade para os aproveitadores, e é justamente aí que a gente acaba dando lado para acontecer o que acontece aí no nosso país na questão da política. Então o conselho é esse: vota, procura saber em quem você está votando, mas vamos votar. Tem que votar. Antes tinha aquele voto de protesto, né? O Tiririca, 1 milhão e não sei quantos votos. Tinha o voto de cabresto. Tem que sair dessa, né? Exatamente. Não vou votar por protesto, não vou votar em quem o pastor manda, não vou votar em quem o religioso fala, não vou votar em quem o dono da empresa manda, né, Rangel? Tem que sair dessa, né? Tem que sair dessa, tem que acabar com isso, porque é assim que está acontecendo lá no Congresso, que cada um que entra lá, entra representando, tipo assim, um interesse qualquer. E aí é que está o problema. Não, vota naquele fulano porque não sei o quê. Não, vamos parar com isso. Você viu o que aconteceu. Teve aí, não estou nem falando se é bom ou se é ruim, mas teve gente que entrou lá exatamente do jeito que você está falando. Eu vou votar um voto de protesto aqui, eu vou pôr qualquer um lá. Nem sabe quem é essa pessoa, o que essa pessoa fez ao longo da vida, não sabe o que essa pessoa representa, mas vota de brincadeira. E aí não dá certo. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Muito bem. Hoje está tendo um julgamento importante lá no STF, mas antes de falar sobre ele, Rangel, queria que você falasse aí como é que está a negociação do setor da construção lá para Rio Claro. Exatamente, Biagione. Recentemente nós fechamos o acordo do setor da construção civil aqui de Limeira, mas essa convenção ela abrange só a cidade de Limeira, os trabalhadores da construção aqui de Limeira. E eu já até havia dado essa notícia aqui, fechamos o acordo, a reposição salarial em 3%, corrigimos também a questão do cartão alimentação, a PLR, né, participação nos lucros e resultado, enfim, garantimos todas as cláusulas
pré-existente, aquelas que já existiam, foram todas garantidas. Nós tivemos uma inflação aí de 1,69, que é o INPC acumulado dos últimos 12 meses, e conseguimos fechar o acordo em 3%, praticamente quase o dobro da inflação. Então, é um acordo muito bom. Uma conquista. Muito bom. Então, só que aqui a data base é maio, 1º de maio, né? Lá em Rio Claro, existe também o sindicato patronal, que representa as empresas dali de Cordeirópolis para frente. Então, você pega Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Corumbataí e Ipeúna. E essas cidades que eu citei aqui, a data base lá é 1º de junho. Então, é um mês após aqui a data base de Limeira. E aí nós fechamos o acordo lá também. Foi um acordo assim que a gente teve que fazer algumas considerações, porque são convenções diferentes e às vezes muda de uma convenção para outra. Você às vezes consegue avançar em alguns itens e em outros não. E às vezes temos diferença. Por exemplo, o piso salarial lá em Rio Claro, ele é um pouco maior do que o piso salarial aqui de Limeira. E para quem não sabe o que é piso, o piso salarial é aquilo que é o mínimo que se pode pagar quando você contrata uma pessoa que não tem qualificação. E quando esse piso ele é maior, é lógico que obriga você a pagar para um profissional um pouco mais também, porque é a base, né? Então, mas lá nós garantimos também, mantemos todas as cláusulas que tinha no passado, fechamos um acordo onde também reajustamos um pouco mais a questão do cartão alimentação. Foi feita uma troca, Biagione. Lá, não fechamos nos 3%, mas fechamos em 2,5% para todos. Nos pisos salariais, aí sim nós fechamos em 4%. No cartão alimentação, aí nós conseguimos um reajuste maior, que chegou perto de 10%. Que maravilha. Tá? E então, uma coisa compensa a outra, né? Mas podemos dizer, mesmo assim, que também é um acordo muito bom pelo fato de ter feito essas barganhas, né? Um pouquinho, 0,5% a menos na questão do reajuste, mas, por outro lado, na questão da alimentação, na questão do piso salarial e nos outros benefícios, a gente conseguiu um percentual maior. E o mais difícil de tudo isso é que realmente a inflação está muito baixa, né? E aí, apesar da inflação estar baixa, as empresas também, com as dificuldades que têm, fica querendo repassar apenas a inflação. Não quer dar aumento real por causa da situação que nós estamos atravessando. Mas conseguimos aumento real assim mesmo. E então, por isso eu digo que é um acordo bom quando a gente começa a fazer algumas comparações de outros segmentos, né, outros ramos de atividade que não têm conseguido fechar nem acima da inflação. Com certeza. Então, por causa disso, a gente considera que é um bom acordo. Foi um excelente acordo, muito boa informação que traz aqui o Rangel. Hoje, lá, o Supremo Tribunal Federal está julgando um conjunto de 18 ações apresentadas por entidades sindicais que questionam a constitucionalidade da parte da reforma trabalhista que acabou com a obrigatoriedade da contribuição sindical. Está acontecendo lá em Brasília esse julgamento. O presidente da USTL, Arthur Bueno Júnior, está lá, né? Ele está acompanhando, ele mandou aqui no WhatsApp dizendo o seguinte, que pelo andar da carruagem lá, hoje será feita apenas a leitura do relator, a votação será amanhã. Isso. Né? E o que você espera, Rangel? Porque parece que o pessoal está com o voto meio pronto lá já, viu? Tá. É difícil até de argumentar, mas a expectativa que a gente tem é que realmente
existe a inconstitucionalidade, não só nesse ponto. Em vários pontos da reforma trabalhista existe a inconstitucionalidade. E a gente espera que o Supremo, que está ali para fiscalizar e para garantir que a Constituição seja respeitada, a gente espera que eles realmente reformem essa questão e julgue a inconstitucionalidade desses itens da reforma trabalhista. E se quiserem fazer uma reforma que seja feita, bem feita, discutida e de acordo com a nossa Constituição, ou que se altera a Constituição e não do jeito que foi feito aí, descendo goela abaixo e prejudicando um monte de trabalhador em todo o país. Muito bem. Rangel, 6 horas, o seu atraso aí, o problema aí do trânsito acabou prejudicou um pouco mais, prejudicando nosso papo aqui, que a gente tinha mais coisa para falar. Muito mais coisa. Mas inclusive sobre essa votação, né? Exatamente. Porque é importante que o sindicato, que é o único viés de representatividade, né? A gente acabou de falar de votar, né? Isso. A gente não tem representante do trabalhador nas esferas do legislativo, Exatamente. né? Quem representa o trabalhador ainda é o sindicato. Isso. E se perder até o sindicato, no tete-a-tete do trabalhador com o patrão, o trabalhador vai... Isso é o fim e é a volta da escravidão no país com relação aos trabalhadores. Então, mas nós estaremos aqui na próxima oportunidade e amanhã deve vir outros colegas aqui. Enfim, eu vou me despedindo aqui, deixando um forte abraço a todos aí, a todos os trabalhadores. E um forte abraço ao meu amigo Gustão, que fez aniversário essa semana. Ele e a dona Cida, que deve estar lá nos ouvindo. Então, um forte abraço a todos. É verdade. Nós mandamos um abraço para ele aqui no sábado. Só para registro aqui, o Carlos Patrício está dizendo que vão votar hoje o relator Fachin e, por compromissos do Tribunal Superior Eleitoral, amanhã votará também Luiz Fux. O restante vota amanhã. O Ovídio, do Jardim Montezuma, está perguntando aqui, os candidatos com ficha suja vão participar na política? Eles não vão ser excluídos? Se não for condenado em segunda instância, podem participar. E muitos estão loucos, vão investir tudo para conseguir, né, Rangel? Exatamente. Ser eleito para ficar com foro privilegiado. Exatamente. Esse é o maior problema, porque os que estão lá, quase todos têm ficha suja. Tem muita, a maioria tem ficha suja de primeira instância. Exatamente. E aí tá protelando a segunda instância, para né? manter o foro privilegiado. Exatamente. E aí, se querem que seja apurado isso, é melhor que não reconduza esse pessoal. Exatamente, porque o pessoal quer continuar na mamata. Né? Exatamente. Até para não acabar atrás do chilindró. Rangel, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa. Agora são 6h02. Vem aí a Ave Maria, depois tem o painel esportivo. Voltamos amanhã às 5 horas da tarde com o programa Hora do Trabalhador. Tchau. A saúde da sua empresa agora está garantida para as emoções da Copa. Conheça o plano empresarial Flex 3 da Medical. A partir de R$ 97,15 mensais. Possui toda a qualidade que sua empresa precisa. E sem carência para consultas e exames simples. Promoção por tempo limitado. Saiba mais em medical.com.br. Ligue